todo mundo chegando. Oi, oi, oi. Vamos arrumar aqui. Muito bem. Deixa eu escrever. Todo mundo chegando. Muita gente já tá aqui. Que ótimo. Deixa eu ver. A Laís, linda, tá aqui. A Denise, Jo, Mariana, Cida. Cida, lindona, fechou a loja para poder ver a live. Que show. Cristiane, a Gabi, a Solange, a Fran, Denise, Luísa, Cidinha lindona. Oi, Laís, quanto tempo? Helena, a Joiane, Andréia. Conseguiu? Beijo, 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 Paula. Muito bem. Quem mais? Quem mais? Muito bem. Deixa eu ver quem mais que tá chegando aqui. A Cleci, querida. Muito bom. Muito bom ter todo mundo aqui. Ó, já estamos aumentando o nosso número. Vamos esperar mais uns segundinhos. Marisol, linda, beijo pra você. Isso. Olha só, vou dar uns segundinhos pra vocês mandarem essa live pros amigos de vocês, para as pessoas que é muito importante assistirem essa live, que a gente vai estar falando sobre a questão de nascimento, sobre a questão de concepção, gestação, amamentação. Tudo isso influencia a nossa vida, influencia no nosso sucesso profissional, influencia na nossa vida financeira. Então, para quem você acha que é importante assistir essa live, aproveita esses segundinhos, compartilha com as pessoas que você acha que é muito importante ver. Deixa eu tirar aqui. E aí, a gente começa realmente a nossa live. A Valindona falando que tá ansiosa com o assunto. Ana, a Lise, Ana, Adriane, muito bem. Muita gente chegando. A Neucinda, a Débora, perfeito. Então vamos lá. A Tati, lindona, que é doula, já tá aí também. Que bom, perfeito. Então vamos lá. Esse é um tema bem importante. E eu acabo não falando tanto sobre ele nas redes sociais, porque é um tema que a gente precisa ter um certo aprofundamento para conseguir chegar nele. Não é um tema que a gente simplesmente solta para as pessoas, né? A gente tem que ter um conhecimento, um conteúdo para conseguir chegar e falar sobre. Então, quando a gente fala aqui, quando eu falo para vocês que a concepção de vocês, a gestação, o nascimento, os primeiros anos de vida influenciam diretamente na vida de vocês, tanto financeiramente, quanto no sucesso, quanto no posicionamento, realmente, é exatamente isso. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, contem pra mim se vocês nasceram de parto normal, se vocês nasceram de parto cesárea, se vocês nasceram via fórceps, qual foi a forma de nascimento que vocês vieram, porque o modo que você nasce, o modo que você vem ao mundo, ele fala muito sobre quem você é. Então comecem a contar pra mim como é, né? De que forma que vocês vieram ao mundo pra gente ter um pouquinho mais de conhecimento sobre vocês. Olha só, a Marisol tá falando que ela nasceu de cesariana, a Cris também, a Laís também, a Débora, parto normal, a Sumie, parto normal, Dila, normal, a Jacelene de parto normal também. Perfeito. Então vamos lá. O que a gente precisa perceber é o seguinte: existe uma diferença muito grande entre você nascer de cesariana e você nascer de parto normal. Por quê? Essa é o primeiro ensinamento da live de hoje. Preste atenção nisso. Olha só, Adri, cesárea, fórceps e esperado um menino. Adri do céu! E isso temos muito para ressignificar nisso tudo.
Muito bem. Então, o que a gente precisa perceber? Olha só, a Lise também nasceu de fórceps. A Mariana lindona, minha paciente, nasceu de cesárea. A Ana, no parto normal. A Clair, de parto normal. A Bruna, linda. Bruna, cesariana, com cordão no pescoço e passou um pouco da hora. Bruna, sua linda, temos coisas pra gente falar sobre isso, então. Aline, linda, beijo, parto normal. Então, vamos lá. Preste atenção no primeiro ensinamento. Quando você nasce, e isso aqui eu tô falando não só para vocês, no momento em que vocês vão ter os filhos de vocês, que ainda vai ter filhos, já façam toda essa correção. Quando a gente nasce de parto normal, é dito que é o primeiro grito de sucesso. Por que é o primeiro grito de sucesso? Preste atenção no ensinamento. Preste atenção. Porque quem nasce é a criança. É ela quem nasce. Não tem como ninguém nascer por mim, né? Quem nasce é a criança. Então, quando uma criança ela nasce de parto normal, é o primeiro grito de sucesso na vida dela. Ela faz por ela. Ela fez por ela. Geralmente tem uma tendência a vir uma criança forte, de alguma forma. Não significa que quem nasceu de cesariana é fraco. Não é isso. Não vejam dessa forma. Mas quem nasce de parto normal, o primeiro grito de sucesso é no seu parto. Então, uma pessoa que nasce de parto normal, ela tem chances, estudados isso cientificamente, tá? Não estou falando coisas que eu acho que é. Ela tem chances de realizar muito mais aquilo que ela quer do que se ela nascesse de parto cesáreo. Maraísa, me explica essa história toda de parto cesárea e de parto natural. Por que uma criança que nasce de parto natural tem mais força para chegar no sucesso do que uma que nasce de parto cesariana? Então, vamos lá. Perfeito. Então, vamos lá. O que acontece nisso tudo? Uma pessoa que nasce de parto cesariana, lá no curso do Feng Shui no ambiente de trabalho, que vai começar segunda-feira, eu conto mais detalhes para vocês. Aqui é uma live aberta, eu não posso contar nomes, eu não posso entregar os bois, mas eu vou falar para vocês. Quando a gente conhece esses ensinamentos e você convive com pessoas que nasceram de parto cesariana e parto normal, a diferença é bem discrepante entre elas. Então, uma pessoa que nasce de parto cesariana, muitas vezes é aquele perfil que ela precisa que alguém ajude ela, que alguém esteja junto com ela. Sabe, alguém que dê a mão para fazer algo? É esse o perfil. Contem para mim, vocês que nasceram de parto cesariana. É claro que não é só isso que a gente usa para fazer uma avaliação de um paciente ou cliente. Mas se vocês às vezes sentem essa necessidade de alguém ter que me ajudar a fazer algo, de que alguém tem que me pegar pela mão, parece que eu preciso de alguém para seguir junto comigo, alguém para me dar força, alguém para me dar apoio, parece que eu quero estar com alguém. Olha só, a Bruna Lima já falou que sim, exatamente isso. A Tati Lindona falou que sim. A Nutri Pétala também falou que sim. Gente, é exatamente isso. Quando tu nasce de parto cesariana, por que tem essa configuração, Mara? Porque alguém te ajudou a nascer. E aí, o que nós precisamos aprender? Olha só, Bruna, sempre preciso de algum incentivo, tenho dificuldade para seguir com algumas metas. Exatamente isso. Olha só, a Mariana falou que não precisa ajudar, mas precisa estar ali do lado junto. A Paula falou que é exatamente isso que acontece. Dalena, não sei como é o nome dela, Madalena, faço, mas alguém me apoiando me sinto mais segura. Então vamos lá, preste atenção nessa informação bem importante. Quando você nasce de parto cesariana, alguém fez ou te ajudou a nascer. Essa é a tua primeira experiência aqui no mundo. Então, aqui no mundo, a tua primeira experiência é alguém te apoiando, alguém te ajudando, alguém junto com você. Mas não junto com você no sentido de estou junto com você, te ajudando a fazer algo que deveria ser seu. No fundo, deveria ser seu. E aí, quando você nasce de parto cesariana, geralmente é isso que você busca. Você busca por um apoio, você busca por alguém estar junto com você o tempo todo. Olha o Rodrigo ali, ele nasceu também de parto cesariana. Lá no curso do Feng Shui,
no ambiente de trabalho, eu conto pra vocês como é. Eu nasci de parto normal. E aí, como é eu de parto normal, ter nascido de parto normal, e o meu esposo nascer de parto cesariana. É muito interessante, a gente vê muito nítido as diferenças, né? Muitas vezes, vou contar um pouquinho aqui, muitas vezes, coisas que são da atribuição dele, ele quer que eu esteja junto com ele. Junto com ele. Ele vai fazer, mas a minha presença junto é importante. Então, é isso que eu quero que vocês compreendam. É esse querer ou precisar de alguém para apoiar ou estar junto. Então, a primeira experiência que vem, que você vive nessa vida, é de alguém te auxiliando. É de alguém te apoiando. E aí você tem a tendência a buscar isso em todos os outros momentos. Gente, nós precisamos ter esse tipo de informação. E aí, cesariana é muito mais profundo, muito mais profundo. Eu nem sei se eu consigo falar numa live ao vivo isso aqui pra vocês. Mas vocês contem para mim, escrevam aí. Quando vocês nasceram, muitas vezes, crianças que nascem de parto cesariana, elas demoram para pegar no peito, elas demoram um pouco mais para amamentar. Conte se isso aconteceu com vocês. Depois eu vou explicar por que isso acontece, tá? Deixa eu ver aqui, que tem um monte de mensagem de vocês. Olha só, a Cristiane falou que ela não consegue trabalhar sem chefe. Gente, olha que sério que isso se torna. Parto normal, eu sempre fui extremamente independente, muita iniciativa proativa. Exatamente. Prematuros, Bárbara, já vou falar sobre prematuros. A auxiliadora nasceu de parto normal, eu nasci de parto normal de pé. Lauren, meu Deus, de parto normal de pé, como assim? Eu nasci de parto normal em casa, meu filho aconteceu isso, eu mamei até os 4 anos, meu menino gemelar nunca pegou, não peguei o peito. Eu fui normal, mas antes minha mãe tinha muito medo de morrer. Beleza. Ótimo, então vamos lá. A Pétala tá falando que o peito dela machucou e tal. Então percebam o que acontece aqui. Muitas vezes as crianças que nascem de parto normal, elas demoram um pouco para pegar no peito. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Por que uma criança que nasce de parto normal, ela demora para pegar um pouco no peito? Porque ela nasce, eu vou colocar anestesiada, tá? É essa palavra que eu vou colocar, mas não é isso que é realmente. Mas é como se ela estivesse anestesiada. Se a gente fosse ir um pouquinho mais profundo, é como se ela estivesse dopada. Por quê? Porque uma criança, a gente precisa entender o seguinte, que aquela anestesia que a mãe toma, não fica só no corpo da mãe. Essa anestesia também vai para a criança. Então, muitas vezes, uma criança que nasce de parto cesariana, ela dorme bastante, às vezes ela tem dificuldade para pegar no peito. O que está acontecendo com isso tudo? Muitas vezes a criança está dopada. E quais são os derivados de uma anestesia, né? Endorfina, cocaína. Então, essa criança, ela já nasce com essas informações dentro do corpo dela. Apertem nos coraçõezinhos se vocês conseguiram compreender o que eu acabei de falar para vocês e o quanto é sério tudo isso. Então, quando a gente nasce de parto cesariana, a anestesia não fica só no corpo da mãe. Ela também vai para o corpo dessa criança. Essa criança nasce dopada e aí por isso ela dorme mais. Por isso uma criança de cesariana ela tem dificuldade para amamentar, porque ela não está acordada. Ela está anestesiada. E aí parem para pensar comigo o quanto isso é sério. Imagine os teus primeiros minutos de vida, você está como? Anestesiado. Isso é muito, muito sério. E aí, tem drogas por trás disso. E aí, isso eu consigo aprofundar lá no curso, mas eu já vou adiantar para vocês. Percebem que daí tem drogas no corpo dessa criança. E é muito mais fácil as células dela, né, se conectarem. Vamos lá, vou tentar falar de uma forma bem simples para vocês compreenderem. Existem estudos que falam da correlação, deixa eu arrumar aqui, parece que tá meio torto, da correlação entre nascimento de parto cesariana e o uso de drogas. Apertem nos coraçõezinhos se vocês conseguiram compreender essa correlação,
porque eu tenho que tomar cuidado no que eu vou falar aqui na live. Vejam se vocês conseguem compreender. Isso lá no curso do ambiente de trabalho, a gente consegue aprofundar tudo isso e trabalhar essas questões com vocês que nasceram nessa situação. Conseguem perceber? Contem aqui pra mim, façam um ok. É muito sério, gente. A gente acha assim, às vezes eu vejo assim, que muitas mães, por falta de conhecimento, não, porque eu não vou ter parto normal, porque é só cesariana, porque, gente, não tem conhecimento e acabam optando por parto normal, sei lá por quê, né? Muitas vezes a maioria por falta de conhecimento e elas não têm noção do que estão levando para a vida dos filhos dela no futuro. Então, o corpo celular, ele já conhece aquela informação, aquela substância. É muito mais fácil fazer uso dessa substância na minha vida adulta do que quando eu nasço sem essas anestesias, sem todas essas informações, tá? Muito, muito importante. Vocês percebem como é sério tudo isso, gente? Eu até tenho que tomar muito cuidado quando vou falar algo assim ao vivo e num tema tão profundo e para alunos abertos, né? Uma aula aberta, porque é um tema extremamente profundo. E o que acontece? Os profissionais da área, vou contar para vocês, são pouquíssimos profissionais da área que trabalham com isso, que são especialistas nisso. Mara, da onde que se tirou esse negócio todo? Então vamos lá, vamos explicar para vocês. Eu sou fisioterapeuta, sou da área da saúde e me especializei, né, em pré-concepção, concepção, gestação, nascimento e os 3 primeiros anos de vida. E aonde que liga tudo isso com o Feng Shui que você fala tanto? Porque tudo é ambiente. O nosso nascimento, a nossa concepção, tudo é um ambiente. Então, tudo a gente precisa saber. E tendo estudado a neurociência, a genética e a biologia celular, me faz conseguir trazer essas informações para vocês. Então, vocês precisam receber todo esse conhecimento e entender que não é só um parto. Não é só um parto, gente. E quem nasce de fórceps, imagina isso. Quem nasce de fórceps. Eu vi que vários falaram que nasceram de fórceps. Então, preste atenção nisso. Quem nasce de fórceps. Existe um medo muito profundo nessa criança para nascer. É como se eu não quisesse nascer. É como se eu fosse nascer e é algo muito difícil, ruim, alguma coisa pode acontecer. Então, uma pessoa que nasce de fórceps, existe um medo muito grande dentro da criança para nascer. Mara, é só da criança? Não, não é só da criança, tá? Existem os conflitos da mãe também nisso tudo. Vocês estão conseguindo acompanhar todas essas informações? Contem pra mim, por favor. Deixa eu ver que tem várias mensagens aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu voltar. Ai. Muita coisa vocês estão escrevendo. Muito bem. Então, já compreendam toda essa questão da parte cesariana, o quanto é complexo tudo isso. Então, a gente já falou de parto cesariana, a gente já falou de parto normal e a gente já falou de fórceps. Então, como é importante a gente ter conhecimento? Sempre optem por parto natural, parto normal. Maraísa, você está falando mal das cesarianas? De forma nenhuma. Cesarianas salvam vidas todos os dias, quando bem indicado. Elas salvam vidas todos os dias, quando bem indicado. Vocês querem saber? Olha só, uma informação bem importante. A Mariana escreveu aqui. Não peguei o peito, minha mãe não tinha leite. Então, e a Mariana, eu já vi que ela escreveu que ela nasceu de parto cesariana. Isso é muito comum. Então, por exemplo, estou nascendo de parto cesariana e minha mãe não tem leite. Mara, como é que a gente faz isso tudo, né? Como que acontece isso? Possivelmente nasceu antes do tempo que era para nascer. Gente, tem muita mensagem, vocês são incríveis, mas eu vou tentar ler todas. Conseguiram compreender isso? Nasci de parto cesariana. Minha mãe não tem leite. Estou nascendo antes do tempo que eu deveria nascer. Sim, o corpo da minha mãe, meu corpo, não estão prontos para o nascimento. E aí,
Quando que a gente vai para uma cesariana? Mara, vamos supor assim, que a gente precisa ir para uma cesariana. Qual é o melhor momento para ir para esse parto cesariana? É quando o corpo da mulher, da mãe, começa a entrar em trabalho de parto. Quando o corpo da mulher começa a entrar em trabalho de parto, o que, que o filho está dizendo? Minha querida mãe, estou pronto para nascer. E aí a gente pode ir para um trabalho de parto, a gente pode ir para uma cesariana, onde a criança está preparada para nascer. Enquanto a mãe não entra em trabalho de parto, essa criança não está pronta para nascer, essa mãe não está pronta para um parto, e aí a gente precisa trabalhar emocionalmente todos esses conceitos. Muito bem. Então, compreendam essa questão da amamentação, que é muito, muito importante. Uma mulher que não está com leite, possivelmente esse parto foi antecipado e o corpo dela ainda não está pronto, e nem o da criança. A criança ainda não tem força para sugar, porque se a criança nasce prematura, ela não tem força suficiente. É muito importante vocês compreenderem isso. E é muito importante a criança sugar, né? Muito importante. Já vou falar sobre a amamentação. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Gente, tem tanta mensagem de vocês. Gêmeos, influi quem nasce primeiro? Neivo, ótima pergunta. Influencia sim. Quem nasce primeiro, obviamente, é o mais velho. Vou falar uma informação bem importante para vocês. Na natureza, né? A natureza, ela é extremamente inteligente, a gente sabe disso. E gêmeos, geralmente um deles usa o hemisfério direito e o outro usa o hemisfério esquerdo. Então, o que eu quero falar para vocês em relação a isso? Por isso que gêmeos são tão diferentes. Um geralmente ele se expõe mais, ele conversa mais, ele fala mais, e o outro é mais retraído. Porque a natureza é extremamente sábia, então ela traz que o cérebro, o hemisfério esquerdo dela vai ser mais ativo, o outro hemisfério direito, por uma questão de sobrevivência, Neivo. E quem nasce primeiro, é o mais velho. A auxiliadora falou que teve parto normal. A Dani, parto normal e tem dificuldade para tomar a decisão. Sempre tem que ter um superior em relação a mim. Dani, tem que verificar, né? Mais profundamente. Por quê? Eu nasci de parto normal sem nenhuma anestesia. A Tati quer os estudos. O Victor, eu ia nascer de parto normal, mas no fim deu um problema e teve que mudar para uma cesariana. Muito bem, Victor. Olhe para isso. Muita falta de conhecimento. Exatamente, nós não temos conhecimento do que influencia você nascer de um parto cesariana, de um parto normal ou forceps. Também nasci de parto normal. Minha mãe sem parteira, deixa eu contar pra vocês. Sabem aonde que começou a ter os partos cesarianas? Quando que começou, né? Foi nos anos 60, quando veio os planos de saúde. Que aí eles começaram a levar as pessoas para os hospitais, porque antes disso os médicos iam na casa dos pacientes. E por isso que nós tínhamos partos em casa e eram partos naturais, normais. Aí depois que entrou os planos de saúde, começaram todo mundo a ir para o hospital e aí começou a vir essa leva de cesariana. Cris, queria muito ter o parto normal, mas há 10 anos não encontrei um médico que aceitasse fazer um parto gemelar. Diziam que havia perigo em morrer, o segundo era o meu maior sonho. Meu filho nasceu muito antes. É muito difícil a gente encontrar realmente um médico que faça parto natural, tá? É difícil. A Fábio Linda nasceu de fórceps. Fábio, perceba então o que fórceps, né? Ter nascido de fórceps, o que isso pode trazer para minha vida? Ia fazer normal, tive problema, nossa filha teve que nascer de cesariana e foi muito difícil, porque o primeiro dia de amamentação fiquei desesperada. Insisti muito conseguindo amamentar até os 2 anos de idade. Exatamente isso. Toda vez que nasce de parto cesariana, temos uma dificuldade para amamentar, na maioria das vezes. Isso é muito sério. Meu filho não dormia, depois descobri que tinha sentido por conta do nascimento. Exatamente, lindona. Ai, vamos ver. A Bárbara, ela fala que ela nasceu de parto normal, natural, prematuro, passou 1 mês na incubadora e não foi amamentada. Então, Bárbara, o que a Bárbara traz nas primeiras experiências de vida da Bárbara aqui neste mundo, né? Veio antes do tempo
E aí a gente precisaria verificar por que veio antes do tempo, né? E passou um mês na incubadora e não fui amamentada. Quem sabe dentro da Bárbara existe um sentimento de vazio, de tristeza, que não existe uma causa conhecida. É como se por mais que tudo estiver bem, existe um vazio dentro de mim. Existe algo que parece que falta. E posso me sentir sozinha em alguns momentos. Isso está relacionado aos seus primeiros momentos de vida aqui, Bárbara. Muito bem. Neiva linda. A Jo falando top as informações. A Carla, depois de muita dor, não tive dilatação suficiente para parir meus 2 filhos. Os 2 foram cesariana. Então, vamos lá. A gente fala, né? É muito falado sobre essa questão da dilatação. Ah, não tive dilatação, não entrei em trabalho de parto. Gente, o João, ele nasceu na 42ª semana. Tipo, no limite do limite do limite. E por que ele nasceu na 42ª semana? Porque ele tinha muito medo de nascer. Então, uma criança que tem muito medo de nascer entra na 38ª, 39ª, 40ª semana e não vem. A mãe não entra em trabalho de parto, a criança também não mostra sinais. Existe um medo inerente em vir. No fundo, vou falar algo também bem profundo aqui, que eu nunca falei numa aula aberta. No fundo, a vida fica questionando da gestação até os 7 anos de idade. Existe um ciclo aqui. E a vida fica questionando o tempo todo essa criança. Você vai ou você volta? Você vai ou você fica? Por isso, muitas crianças morrem até os 7 anos de idade. Por isso, muitos abortos. Então, quando uma criança... no fundo, todos têm medo de nascer. Todos têm muito medo de nascer. Porque para nascer, existe uma despedida de um mundo espiritual. E aí, esse se despedir é muito dolorido, porque vai vir para algo extremamente desconhecido. Então, quando a gente vai visualizar o corpo dessa criança, as mensagens celulares dessa criança, existe um medo muito grande de vir. Todos têm medo de nascer. Todos. A maioria tem medo de nascer. E a maioria não sabe se quer nascer. E aí, vamos supor que, Mara... Passei por uma gestação de risco gigantesca, risco de aborto, tive que ficar em repouso. O que acontece com tudo isso? E minha criança nasceu, né? Então, uma criança que passou a gestação da mãe, né, o tempo todo em risco de vida e tendo que se cuidar, essa criança é muito forte, porque quem nasce é a criança. Essa criança lutou gigantescamente para nascer. Essa criança que também nasce de forma prematura, vai para a incubadora, vai para uma UTI, também quer viver. Por mais que ela tenha muitos conflitos já, por mais que ela tenha muito medo, ela quer viver. Então, uma criança, né, um bebê, um feto, que passa por muitos riscos durante a gestação e ele vem a nascer, geralmente tem a tendência a se tornar muito forte, pelo desejo de viver. A Helena Linda falou que nunca tinha pensado sobre isso. A Paula, como mudar isso? Paula, no curso Feng Shui no Ambiente de Trabalho, que vai começar segunda-feira, nós vamos entrar profundamente nesses temas. As pessoas acham que o curso Feng Shui do Trabalho a gente só vai falar de posição da sua mesa, posição da sua cadeira. Gente, não é nada disso. Vocês vão aprender muito mais do que isso. E lá no curso vocês vão aprender como ressignifica todas essas informações. Maraísa, o que é que eu faço com todas essas informações que eu tenho do meu nascimento, do meu parto, dos meus primeiros anos de vida? Lá no curso eu vou ensinar como que vocês transformam tudo isso. A Joiane queria muito normal, infelizmente não foi possível. Ambos os filhos prematuros. A Josi, minha mãe me fala que eu queria nascer de pé e teve que fazer cesariana. Minha mãe não me amamentou. Mamei em uma tia. Josi, linda, tem vários conteúdos aqui, né? A Joiane, consegui amamentar normal meus filhos mesmo assim. Por isso minha dificuldade nos 3 primeiros dias. Cida.
Sim, isso aconteceu comigo, só que não tinha dilatação e foi cesárea. Vamos ver, aqui foi cesárea, filha, porque não aguentei ao final, mas ela nasceu no momento dela. Logo que deu anestesia, ela nasceu. Foi para incubadora porque a médica não era humanizada. 2 horas depois da incubadora, mamou. Então, qual que é a primeira experiência? Então, a criança nasce, o que seria ideal? Que no primeiro momento ela viesse no colo dos pais. No colo dos pais, do pai ou da mãe. Porque aqui existe uma coisa que se chama imprinting. O que é imprinting? É a primeira impressão que acontece, né, que fica, que marca a minha vida após o meu nascimento. Então, qual que é a minha primeira impressão? Por exemplo, se eu nasci e foram limpar meu nariz, né? Vamos supor assim. Qual que é a primeira impressão? Uma impressão de dor, é uma impressão de que a vida é difícil, de que eu estou separado das pessoas que eu amo, de que a gente não consegue ficar com as pessoas que a gente ama. Vem aquela sensação de estar sozinho, de solidão, de vazio. Então, o ideal é que uma criança nasça e vá diretamente para os pais, porque é os pais que ela conhece. É a energia dos pais que ela conhece, é a voz dos pais que ela conhece. É somente essas duas pessoas que deveriam acolher a criança naquele momento. Então, o ideal, no primeiro momento, após o nascimento, é que ela vá para o colo dos pais, e não para o colo do médico, né? Para o colo dos pais. Isso é o ideal. Não significa que necessariamente é assim que acontece. Existem algumas situações que geram risco para a criança, obviamente, ela vai ir, né, para o pediatra, algo nesse sentido, mas normalmente deveria ser assim. Outra coisa bem importante, quando uma criança nasce, o ideal, nós temos o cordão umbilical. Geralmente, após ela nascer, tem 100 ml, mais ou menos, de 50 a 100 ml de sangue nesse cordão umbilical. E aí, enquanto ele está pulsando, ele está emanando sangue para essa criança. Vocês sabem que muitas crianças têm aquele amarelão, icterícia, pós-nascimento. Sabem disso, né? Deixa eu acompanhar vocês aqui embaixo. Sabem disso? Falem, deem um ok pra mim. Maioria, muitas, né, são diagnosticadas com amarelão, icterícia, aquela coisa toda. Maraísa, o que acontece nisso tudo? Eu vou contar pra vocês. Se não fosse cortado o cordão umbilical enquanto ele está pulsando, que ele está emanando sangue para ela, não tinha tantos diagnósticos de icterícia, de amarelão. Porque, pensem comigo, uma criança pequenininha, 50 a 100 ml de sangue para ela, a mais naquele momento, faz muita diferença. Então, quando que seria o ideal para cortar o cordão umbilical? No momento em que ele para de pulsar. Então, a gente deveria aguardar alguns minutinhos, 2, 3, 5, não sei, cada criança é uma criança, para fazer o corte. Essa criança dificilmente vai ter o famoso amarelão, vai precisar tomar aquelas luzes, banho de luzes, aquela coisa toda. Então, assim, e aí, né, uma coisa que me veio agora, mas Maraísa, né, as pessoas não sabem disso, as pessoas que trabalham com isso, sabem disso? Sabem, gente. Só que não fazem. É exatamente isso, acabam não fazendo. Então, assim, é muito, muito, muito importante a gente ter conhecimento. A Jo, ela escreveu, né, banho de picão e sol. Exatamente isso. Aí tem que dar banho de picão, colocar no sol. Olha só, a Carla tá falando que as crianças dela tiveram que tirar isso. Então, assim, gente, é conhecimento. Se vocês não têm conhecimento, vocês passam por situações que não precisariam estar passando, entende? É exatamente isso. Pensam, de 50 a 100 ml de sangue para uma criança, para um bebê, é muita coisa. E impede de várias doenças, né? Mas, enfim, é assim que acontece. O que nós precisamos é ter conhecimento e questionar o nosso médico, né? Conversar com ele sobre isso. Doutor, o que você acha sobre tal coisa? Gente, eu fazia mais de 8 anos que eu não ia no médico. E esse ano eu tive que ir no médico, né? Imagina tanto tempo sem ir, esse ano eu tive que ir. E aí, quando os médicos eles me falaram algumas coisas, eu consigo questioná-los. E por que eu consigo questioná-los? Porque eu tenho informação. E aí, quando eu questiono eles, o que eles falam? Você tem razão. Isso mesmo. E aí,
fica daquele jeito, entende? Se você não tem conhecimento, vai vir o que é de praxe. O que é de praxe? Se eu for contar pra vocês tudo que é de praxe, que é desnecessário, vocês vão ficar chocados. Porque tem coisas ali que não precisa. Vocês já viram aquele remédio que passam nos olhos da criança quando a criança nasce? Que nasce e fica tudo escuro, manchado, vários dias. Vocês já devem ter visto isso. É um medicamento para prevenir questão de gonorreia e coisa. Já viram isso? Contem para mim se vocês já viram sobre isso. Que coloca aquele remédio escuro nos olhos da criança, que fica todo manchado. Já viram? Contem para mim. Vou aguardar uns segundinhos, porque acho que o vídeo fica um pouco atrasado para vocês. O que acontece? Lá no passado, lá no passado, não viu isso? Tá, mas isso acontece. Eles passam um remédio nos olhos da criança, e os olhos da criança muitas vezes ficam escuros. Então, lá no passado, ó, a Carla falou que já viu sim. Lá no passado, né, como não tinha muitos exames e tal, uma criança que, se a mãe tinha gonorreia e não tinha muito como saber, não dava tempo de fazer exame, seja lá o que for, todas as crianças que nasciam de parto normal, passava-se esse remédio nos olhos dele para não trazer alguma dificuldade na visão. Então, passava-se em todas as crianças. Por quê? Porque não tinha muito essa questão de exame. Então, todo mundo ganhava esse remedinho no olho, tá? Era assim. E se eu contar pra vocês que hoje eles continuam fazendo isso? E por que eles fazem isso? Eu não sei se em todos os lugares fazem, mas eles fazem. E por que eles fazem isso? Porque é de praxe. De praxe. Então, assim, hoje tem exames. Hoje a gente consegue identificar se tem gonorreia ou não, aquela coisa toda. Mas como é de praxe, eles colocam em todas as crianças, tanto nascidas de parto normal, quanto nascidas de parto cesariana. Olhem isso, gente. Então, assim, e aí quando você questiona, por quê? Porque é de praxe. Simplesmente isso. Continuam fazendo. É como se as coisas não fossem mais questionadas. Vocês conseguem me entender? E aí, seguem fazendo daquela mesma forma, porque sempre foi assim e vai continuar sendo. Vocês conseguiram compreender? Me contem se vocês conseguiram compreender, por favor. A Tânia Lindona, minha irmã foi acompanhada por uma doula durante a gestação e teve que brigar no hospital na hora do parto. Então, o ideal é a gente sempre combinar com o nosso médico. O que é que a gente vai fazer? Não significa que o combinado vai sair, tá? Mas é importante a gente combinar. É importante muito a gente combinar. É a melhor coisa que vocês podem fazer. A minha primeira filha nasceu nos Estados Unidos e lá eles não fazem nem sucção no nariz. Ó, a Paula falando. Isso era uma coisa que eu ia falar. Gente, as crianças quando nascem, olha, escutem isso aí. É cortado o cordão com pulsação sanguínea ainda. É passado esse negócio no olho dela, sem precisar. É feita uma sucção no nariz, horrível. Coloca um cano lá dentro. E aí a Paulinha tá contando pra gente que lá nos Estados Unidos eles já nem fazem mais isso, não fazem nada, só dão banho mesmo, que é normal, e ela ficou totalmente normal. Exatamente isso, gente. Hospitais não sabem lidar com a sabedoria das doulas, infelizmente. Cris, minha segunda filha ficou, com desgosto, era mancha, e ninguém explicava no hospital. Só mais tarde me disseram que você passava. Exatamente, a Ana contou que a filha dela ficou com uma mancha. Sim, ficam com manchas nos olhos, exatamente isso, gente. Deixa eu ver o que mais. E ela não sabia o que era. Aí depois ela descobriu o que era. A Carlinha falou que tá adorando a live. A Rosalete Lindona. A Marisol, mas como interferir com as políticas públicas? Marisol, o ideal é sempre você conversar com o seu médico. Mas para conversar com o seu médico, você precisa de conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não tem como conversar com o seu médico. Olha só, preste atenção no que eu falei pra vocês. Quando eu vou no médico, esses dias eu fui no médico, e ela falou pra mim, olha, no seu exame deu um sinal de vírus aqui. E o que eu disse pra ela, então está tudo certo. Deixa o vírus cicatrizar e aí depois a gente refaz o exame. E aí ela falou, vamos fazer isso. O que aconteceu ali? Quando nós temos presença de vírus no nosso corpo, o que significa isso? O vírus, vou contar para vocês, o vírus ele está cicatrizando o tecido. O vírus ele está costurando o tecido. Toda vez que você faz algum exame que tem uma presença de vírus, ele está costurando um tecido.
E aí ele tá cicatrizando. O vírus é como se fosse um cicatrizante. E eu vou lá matar o vírus? Não. Eu falei pra ela, doutora, então nós vamos deixar ele cicatrizar. E aí depois a gente vai refazer o exame pra ver como que tá. Porque ela queria me dar um remédio. Daí ela falou, pensando bem, a gente vai fazer isso mesmo. E não me deu nada para tomar. Entende? Só que a gente só consegue com conhecimento, gente. Não tem como vocês conversarem com o médico de vocês sem conhecimento. Assumir, empolgada com o curso, vou ter que arrumar tempo. Gente, o curso é incrível, incrível. Nós vamos falar sobre... Olha só, a gente precisa falar sobre amamentação, tá? Antes da gente terminar nossa live. Meu segundo filho foi de cesariana depois de cirurgia, passou longe de mim. Informar as mulheres para buscarem o que elas querem. Essas manchas podem ficar na parte interna do olho, Mara? Rosalete, não tenho conhecimento na parte interna, mas na parte externa fica assim. Muito bem, então vamos lá. No curso, a gente vai aprender sobre tudo isso e eu vou ensinar a vocês como que a gente ressignifica todas essas informações. O curso começa segunda-feira, gente, amanhã é o último dia para inscrição. Então, se mexam. E vou contar para vocês, vocês viram que ontem finalizou todas as vagas disponíveis? Eu tive que abrir mais vagas. Ontem à noite, as vagas que estavam disponíveis no sistema foram todas preenchidas. Então, a gente abriu mais vagas para os novos alunos entrar. Então, quem quer entrar, entre. Possivelmente, nesse ano, esse é o último curso do ano. O último curso, Feng Shui no ambiente de trabalho. Possivelmente terá só no próximo ano. Então, quem quiser entrar, entre nessa turma. Se não, tem que esperar só no próximo ano. Lá no curso eu vou ensinar vocês como que ressignifica todas essas informações. E eu quero falar sobre algo bem importante aqui. A amamentação. Prestem atenção, respirem. Vou até tomar um copo de água, porque vocês precisam aprender sobre isso. A amamentação. Maraísa, o que você quer nos contar sobre a amamentação? Usem, o que eu sempre tento ensinar para os meus alunos usem o senso crítico. Vocês têm que aprender a ter um senso crítico. Então, prestem atenção, fiquem comigo e prestem atenção. Vamos lá. A Giza Lindona tá pedindo meu Telegram. Giza, é Maraísa Faria meu Telegram. Vai lá. Então, preste atenção. Quando a gente é amamentado no peito da nossa mãe, a gente tem leite em abundância. Concordam? Façam alguma coisa aqui, um sinal de fumaça para me entender se vocês estão conseguindo compreender. Quando eu sou amamentado pelo leite da minha mãe, eu vivo em uma abundância. Agora, óbvio que eu não vou estar em abundância se eu tenho que mamar só de 3 em 3 horas. Compreendem isso? Sim. Então, se eu estou amamentando no peito da minha mãe, se eu estou mamando no peito dela, temos uma abundância aqui, desde que eu não tenha que mamar só de 3 em 3 horas. Ok. Muito bem. Agora, se eu não mamo no peito da minha mãe, e aí eu vou mamar lata, né? Leite de lata. O que que representa isso? O leite de lata, ele traz uma abundância para mim? Não, não traz. Por que que não traz? Porque ele custa muito caro para os seus pais. Então, uma criança que mama no peito da mãe, qual que é o imprinting dela? Abundância. É uma criança que já vem na energia da abundância. Aqui eu estou falando de quê? Prosperidade, abundância, dinheiro, oportunidades. É de tudo isso que eu estou falando. Então, quando uma criança mama no peito da mamãe dela, ela vive uma sensação de abundância, desde que não seja de 3 em 3 horas. Ela vive abundância. Agora, quando ela toma leite de vaca, não é abundante e custa caro. Ela já vem nessa vibração de escassez, de custo alto. A vida custa muito alto. Gente, isso é bem complexo. Fiquem comigo e acompanhem o que eu estou falando para vocês. Outra coisa que está relacionado. Se eu... vamos supor assim, quando a gente vai fazer um estudo, vamos supor não, vou contar para vocês. Quando a gente faz um estudo no microscópio óptico do leite materno,
e do leite de lata, o leite materno ele é branco e brilha. O leite de lata é escuro e fosco. Não tem vida nenhuma ali. Então vocês precisam aprender que ter sido amamentado no peito da sua mãe influencia, ter sido amamentado no peito da sua mãe ou não, influencia diretamente no teu senso de abundância. Mandem coraçõezinhos se vocês conseguiram compreender essa correlação. Percebam que eu estou tentando falar de uma forma mais simples possível para vocês conseguirem compreender esses ensinamentos. Porque para mim trazer isso no curso é embasado em muitos ensinamentos para os alunos alcançarem tudo isso. Exatamente. Então, quando você é amamentado pela sua mãe, você vive um senso de abundância. Quando você toma leite de lata, custa muito alto a vida. Não tem abundância ali. É um preço alto tomar um leite de lata, além dele não ter vida. E outra coisa bem importante que vocês precisam compreender. O teu sustento está totalmente correlacionado à sua amamentação. Se eu consigo me sustentar hoje, isso vem lá da minha amamentação. Porque qual que é a minha primeira experiência com sustento? Gente, prestem atenção nas palavras. Qual que é a minha primeira experiência com sustento? No peito da mãe. Se eu tive problemas para ser amamentado, eu posso trazer isso para minha vida futura quando adulto em me sustentar. Vocês estão compreendendo todos esses ensinamentos, gente? Deixa eu ver aqui. O Vilmar, ele perguntou, como reverter quem não teve opção? Vilmar, no curso Feng Shui no Ambiente de Trabalho, começa segunda-feira. Eu vou ensinar vocês como é que vocês reorganizam essa história dentro de vocês. Porque essa é a sua história. Como que a gente reorganiza? Como que a gente ressignifica tudo isso dentro de nós? Mara querida, e quando amamenta no peito e complementa com leite de lata? Rafa, às vezes é necessário leite de lata, mas compreendam que não é interessante. O ideal é o peito da mãe. Viver a sensação de abundância e vida, porque no leite da mãe tem vida. No leite de lata não tem vida. A Carla, lindona, queria ter te conhecido antes, Maraísa, seus lindos. Fábio, quando não foi amamentado pela mãe, como ressignificar? Paulinha, é o que eu acabei de falar pra ti. Lá no curso eu vou ensinar como é que a gente ressignifica. E Paula, lindona, a Fabinha Paula, você sabia que a tua irmã vai estar no curso? A Meire vai estar no curso, ela já se inscreveu. Se inscreve você também e vem aprender. A Carla, sintético demais, leite de vaca sem falar a maneira como é ofertado aos bebês, em seringas. Muito bem, muito bem, muito bem. Sim, tô preocupada com o futuro dos meus gêmeos, querida. Tem como, lembre o seguinte, vocês como os pais têm como reverter a história dos filhos de vocês, tá? Vocês podem fazer isso. A Elis, sim, sempre tive dificuldade de me sustentar. Não fui amamentada, tomei leite de vaca. Exatamente isso, exatamente isso. Meu esposo mamou até quase 5 anos no peito. E aí, o que acontece isso, Bárbara? Aí já vai pra outra situação, né? Vai pra essa infantilização. E aí, assim, Mara, ele mamou até os 5 anos do peito. Vai fazer com que ele tenha uma vida próspera? Não. Ele vai para uma infantilização e pode ser que ele tenha realmente dificuldades por estar na postura de filho, pequeno ainda. Elisa, lindona, chegando agora. E muitas mulheres secavam para não dar de mamar. Exatamente isso, porque antigamente não era bonito dar de mamar, né? Era algo que era vergonhoso dar de mamar. Minha mãe tinha leite, mas eu recusei, não quis mamar. E aí, olha só, essa linda aqui que eu não sei quem é. Rê Rodrigues. Né? Quando você não quer mamar, né? Quando você não quer. Olha só, gente, tem gente comprando o curso nesse exato momento. Estou recebendo as notificações aqui. Muito bem, terminem, assistam a live, depois das lives vocês vão lá comprar o curso. Fiquem aqui assistindo a live. Minha mãe tinha leite e eu recusei, não quis mamar. Sua linda, existe algo aí dentro de você em recusa em relação à mãe.
É como se tivesse um não para a vida e para a mãe. E aí a gente tem que ir bem profundo nisso tudo, tá? Rê, depois me manda um ok se você conseguiu compreender esse um não para a vida e para a mãe. Rosângela, meu filho mamava muito nos primeiros 3 meses, devido a isso passei a dar mamadeira para ele à noite. Aí ele não quis mais mamar o peito. Isso interfere? Interfere. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Às vezes eu sou um pouco dura numa situação, mas por exemplo assim, ai, mama muita noite e tal, não sei o quê. Assim, é claro que a gente tem que cuidar da saúde da mãe, não tenho dúvidas disso, tá? Mas assim, se você quer ser mãe, é um baita desafio ser mãe. E eu sempre, quando as mães vêm se queixar, às vezes algumas coisas... Gente, é claro que eu uso o senso crítico, tá? Eu não generalizo isso. Mas se tu quer ser mãe, existe um preço muito alto para ser mãe. E você precisa estar pronta para pagar esse preço. Quem é pai, quem é mãe, está aqui na live, sabe disso. Não é nada fácil ser pai e mãe. Nada fácil. Minha filha nasceu de cesárea, não queria mamar no peito, tirava, amamentava e ainda complementava com leite. Thalita, é a mesma situação que eu passei para o Rô. Se a tua filha está dizendo um não para o peito, está dizendo um não para a mãe e um não para a vida. Tem que ir mais profundo nisso. Até quanto tempo amamentamos? Ótima pergunta, Sônia. Quando a criança começa a caminhar. Quando ela começa a caminhar, não precisa mais mamar no peito. Dila, linda, e como interromper a amamentação? Minha filha tem 2 anos e ainda mama no peito. Dila, existe um processo muito profundo nisso tudo, né? Pra gente interromper a amamentação. Eu seria muito leviana e rasa se eu fosse te orientar aqui, entende? Teria que entender como que é a rotina de vocês. Mas tem sim meios da gente trabalhar esse processo de desmames. A Adri Linda falou que nas 2 gestações ela não teve leite. Adri Linda. A Bárbara, exatamente, meu Deus, Maraísa, você é demais. A Bárbara, eu falei ali alguma coisa em relação ao conflito dela e ela compreendeu. Beijo, Bárbara linda. Bárbara vai fazer o curso, né? Tem que entrar lá pra fazer. Até que idade é bom amamentar? Carla, acabei de responder. Até quando a criança começa a caminhar. Aí ela tá pronta pro desmame. Minha primeira filha amamentei até aos 45 dias, depois foi leite de vaca. Gente, uma informação bem importante. Eu vejo, a gente que é fisioterapeuta da área da saúde, a gente identifica de longe uma criança que não mamou no peito. Então, por exemplo, eu vejo crianças que têm flacidez na boca. Flacidez. Sabe aquela criança que ela toma um gole de água e derrama, ela come e derrama, tudo cai, tudo cai, tudo cai? Possivelmente uma criança que não foi amamentada no peito, que não trabalhou a musculatura da deglutição, não fortaleceu essa musculatura e aí fica com essa flacidez. Gente, tem que dar peito para essas criancinhas, para fortalecer tudo isso. Mara, e se eu não tenho leite, se ele não pega, o que que a gente faz? Deixa eu só ligar a luz aqui. O que que a gente faz? Existe, sempre tem recursos. Existe um copo que se chama copo de transição, que é um copo que eu indico para os meus clientes fazerem uso, copo de transição. Então, é um copo que você pode usar para amamentar essa criança. E por que que eu falo isso? Gente, já trabalhei com tanta coisa, enfim, eu me especializei em ATM, né? Que é essa articulação aqui da boca. Então, eu atendi muitos pacientes e vinham com todo um problema de ATM porque não foram amamentados. Não fortaleceram a musculatura da face. Precisa ser amamentado. Gente, estamos terminando a nossa live. Deixa eu ver vocês, minha mãe. Ai, meu Deus, quanta gente, um monte de mensagem. Meu Deus, como vocês são lindos. Eu vou fazer um curso, uma maratona, uma semana só de aula falando sobre isso. O que vocês acham? Vocês iriam se inscrever nesse curso? Iriam participar dele? A gente poderia fazer, né? Ai, calma aí. A gente poderia fazer algo bem incrível. Mas então, vamos lá. Se inscrevam no curso. Lá no curso vocês vão aprender tudo sobre esses contextos que eu estou trazendo para vocês. Vão aprender como se ressignificar tudo isso. A Josi, minha empregada lindona, tá escrevendo aqui. Minha mãe teve 3 filhos e ela me conta que meu parto foi o melhor e eu consegui amamentar. Muito bem, Josi lindona. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui.
estar aqui. Foi uma delícia estar com vocês nessa aula maravilhosa. Eu vou salvar essa live, tá? E aí vocês compartilhem essa live com todo mundo que precisa ver. E se inscrevam no curso. As vagas estão abertas até amanhã. As vagas não, as inscrições. Porque as vagas já terminaram ontem. Eu tive que abrir de novo para vocês se inscreverem. Então, entram lá, se inscrevem no curso, entrem no meu site, maraisafaria.com.br, se inscrevem lá e aí vocês vão aprender como que vocês ressignificam tudo isso. E a gente vai ir no curso mais profundo, porque aqui na aula ao vivo não tem como falar certas coisas. Lá a gente vai aprofundar. Quero mandar um beijo pra Mariana Lindona, a Rosalete, a Paula Linda, a Carla, a Catarina, a Adri, a Cris Lindona, beijo, beijo, beijo. Carla Linda, linda, linda. Aninha, Tânia Cardoso, a Nanda Lindona, que já tá inscrita no curso. A Tânia também já tá. A Aninha também já tá, lá de Portugal, né, Ana? Você vai assistir de lá. Muita gente que tá aqui já tá inscrita no curso, vai ser muito bom ter todos vocês lá. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Ai, queridos, muito bom, muito bom. Bárbara, um beijo grande pra você. Ana Maria também vai fazer o curso, já tá lá inscrita. A Elis também já tá lá inscrita, vai fazer o curso conosco. Agradeço profundamente o carinho de vocês, gratidão por estarem aqui. Um beijo bem grande pra todo mundo. Maila também vai fazer o curso, já tá inscrita. Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente.